A parte mais difícil de falar sobre Macunaíma é porque o livro pede muito contexto. Você não consegue simplesmente pegar o livro e ler do início ao fim, encontrar uma narrativa coesa, com personagens cativantes e que você vai se importar, sabe, com os detalhes do enredo, com as reviravoltas e tudo mais. Não é esse tipo de livro. A questão de Macunaíma é que, se você pega o livro, se espera que você saiba, é que é um livro tese. É um livro que comunica uma estética específica de um tempo e que ele espera que você entenda. Quando você pega esse livro, é esperado que você saiba qual estética é essa. É esperado que você saiba o contexto histórico em que ele foi produzido, né? Macunaíma, quando escrito por Mário de Andrade, num período em que a cultura brasileira estava em disputa, um período em que algumas pessoas queriam buscar uma estética europeia e trazê-la para o Brasil e tratar essa estética como uma estética bela, a estética correta, a estética superior. Existiram também aqueles que queriam importar uma estética europeia e misturá-la com a brasileira, e as pessoas que acreditavam numa estética pura e simples brasileira. Macunaíma é a ideia de Mário de Andrade sobre qual seria essa estética brasileira. E como ele faz isso, né? Com um livro financiado do próprio bolso, sabe, que cresce nesse contexto modernista. E qual que é o enredo da história, né? O enredo da história é o Macunaíma, que é esse pervertido, malandro, né? E desajustado, que adora transar e tudo mais. E aí ele é tão chato que ele é expulso de casa pela própria mãe. E ele precisa viajar. Nessa ele encontra um Maissara, esqueci o nome da pedra que ele encontra, que eventualmente é roubada pelo Vincelau Pietro Pietra, que é um gigante em São Paulo. E aí o Macunaíma vem para São Paulo, ele vem resgatar a pedra, né? Eventualmente ele o faz, depois ele volta pro Nordeste, né? Inclusive esse mito Esse mito não, né? Essa é uma interpretação lúdica, uma demonstração lúdica da questão da migração nacional, né? Dos nordestinos que vêm para São Paulo trabalhar, e tudo isso é verbalizado, né? Tudo isso é para demonstrar uma interpretação de Brasil, um Brasil possível, um Brasil inventado. É por isso que essas passagens existem, é para representar o que seria o Brasil. E aí é o máximo de nomes indígenas possíveis, com o maior número de entidades indígenas possíveis, que você não conhece, e a maioria das pessoas não vai conhecer, e o Mário de Andrade sabia disso, né? Por quê? Porque a obra é assim, é um mito fundador do Brasil, não fundador talvez, mas é um mito de identidade, assim como Iracema foi um tempo antes deste. Macunaíma é um mito de identidade brasileiro, sabe? Então, por exemplo, a criação das 3 raças, né? Nem sei se o Mário de Andrade acreditava nas 3 raças, mas é gigante no Brasil, né? O debate sobre o Brasil ser a mistura entre Portugal, os europeus, né? No caso, os índios e os africanos, né? Se essa mistura de 3, existe a cena em que os 3 irmãos, um se limpa e fica branco, o outro se limpa com água um pouco mais suja, ele fica avermelhado, e o terceiro entra, a água já está tão suja que ele continua preto, né? Essas cenas acontecem no permeio de toda a obra, né? E o Macunaíma também, ele representa o que é o brasileiro em algum nível, né? Ele não tem uma identidade formal. O Macunaíma, ele é branco, ele é indígena, ele é preto, ele é tudo. Ele se transforma, né? De forma literal, ele se transforma. Por quê? Porque o brasileiro não é uma figura estática. O Macunaíma é esse brasileiro. O que o Macunaíma tem de estático? Ele é um anti-herói marginal. O Macunaíma, ele é preguiçoso, ele é cheio de luxúria, ele adora brincar, né? Que é o termo usado aqui para transar. Durante toda a obra, ele faz essas coisas, apronta palhaçada, e faz besteira, e fala palavrão, ele coleciona palavrões, né? Por quê? Porque as características brasileiras vão se acumulando, e esse é o brasileiro em sua essência. É claro que é um livro problemático visto aos olhos de hoje, mas se você vê aos olhos de hoje também é uma leitura simplória, né? Porque o objetivo de você pegar esse livro, e é o objetivo também que esse livro esteja no vestibular, porque esse livro é uma história, esse livro é a história do Brasil, esse livro é a identidade nacional, é o Brasil separando, sabe, daquilo que tentou embranquecê-lo, sabe? Apesar de ter sido feito, claro, por uma elite cultural, e que ele foi debatido por uma elite cultural, inclusive boa parte dela conservadora, né, que odiou o livro em seu lançamento. Boa parte da crítica não gostou e criticou justamente
essa confusão, né? Essa é a interpretação estética do Brasil. Então, quando você pega para ler Macunaíma, é isso que você está lendo, é isso que se espera que você leia. E se você gosta de Macunaíma, provavelmente é porque você gosta da história do Brasil, né? O modernismo e sua importância. Fazem-se 100 anos do modernismo, coisa que foi de forma bastante violenta, assim, ignorado em 2020, né? Em 2022, quando se fez 100 anos, né? E que o modernismo precisa ser celebrado, porque ele é a interpretação do Brasil que dentro do que se tem de mainstream, dentro do que se tem de difundido na cultura, é o melhor, na minha percepção. Então eu gosto muito